coisa que eu quero falar é a respeito de como o tempo tá passando muito rápido e a nossa rotina está muito acelerada. E que custa viver a vida com calma. A pessoa tá lá igual um cavalo, sei lá, às vezes levanta 5 da manhã numa rapidez, mal toma café, mal se arruma e vai pro trânsito. O trânsito é um caos. Às vezes acontece acidente por conta dessa pressa. Que loucura pra ir trabalhar por um salário mínimo e a pessoa não vive a vida, tipo, é a escala 7 vezes 1. Tipo assim, what the fuck. E aí ela tem que dividir tudo isso, fazer as outras coisas. Aí tem o lazer, tem família, tem estudos, tem religião, tem um monte de coisa. E tem que dividir esse curto espaço de tempo pra um monte de coisa. E o resultado disso tudo é o aumento do cortisol, depressão, ansiedade, estresse mesmo, porque a pessoa, ela não vive. O tempo é curto, passa rápido, não tem tempo pra si mesma. A pessoa não consegue pensar, não consegue viver, não consegue questionar nada. Basicamente, vive robotizada. É assim que estamos hoje em dia na sociedade. Na própria tecnologia, tá tudo assim. Os vídeos, nossa, na internet as pessoas só assistem vídeos curtos. E quando é longo, as pessoas reclamam. Elas querem vídeo de 10 segundos, 30 segundos no máximo. Até os desenhos infantis estão com muitos estímulos. E tudo acelerado também, cara. Tipo, muita informação. Ao mesmo tempo, sabe? Cara, é uma loucura. Aqui, o livro Como Se Tornar Sobrenatural fala sobre isso, fala sobre o cortisol, por exemplo. E eu vou falar aqui pra vocês. Bom, aqui na página 34, do ponto de vista científico, viver em estresse é viver no modo sobrevivência. Porque quando percebemos uma circunstância estressante que nos ameaça de algum modo, um sistema nervoso primitivo chamado sistema nervoso simpático entra em ação e o corpo mobiliza uma enorme quantidade de energia em resposta ao estressor. Fisiologicamente, o corpo recorre de maneira automática aos recursos de que vai precisar para enfrentar o perigo. As pupilas dilatam para enxergarmos melhor. Os ritmos cardíacos e respiratórios se aceleram para podermos correr, lutar ou fugir. Maior volume de glicose é liberado na corrente sanguínea para disponibilizar mais energia para as células e outras coisas. Então, assim, para vocês terem noção do quanto o aumento do cortisol, o estresse faz mal, que ele coloca o corpo físico em realmente modo de sobrevivência. Sabe um animal quando ele tá prestes, tipo, tá numa luta ali selvagem, a pupila desse tamanho, enfim, ele tá na adrenalina, sabe? Imagina um ser humano que vive isso constantemente. E é por isso que acontecem muitos problemas, sabe por quê? Porque quando isso acontece, de a gente tá no modo sobrevivência, a nossa frequência baixa, né? Pensa, 8 horas de trabalho no modo sobrevivência, com o cortisol lá em cima. Sabe o que acontece? É o campo eletromagnético que todos nós temos, seres vivos ou não. Esse aqui é o campo de uma pessoa normal, que, tipo, ela tá presente, tá vivendo normal, sabe? Tranquilo. Sim, é o campo eletromagnético de uma pessoa sob esses efeitos, né? E a diferença é que essa aqui, ela se contrai, ela se fecha. Porque estando nesse estado de sobrevivência, isso esgota energia, isso consome muita energia. Quando o campo se fecha, nada dá certo. Vocês já perceberam que isso acontece? Por exemplo, assim, tá no trânsito com pressa porque quer ir trabalhar, né, pra chegar. Porque vai chegar atrasado, por exemplo. Aí tá com pressa, ignora o sinal, ignora os outros veículos e quase bate, ou sem querer bate. E aí piora mais ainda a situação, porque aquele dia piora, vai chegar mais atrasado ainda, não vai saber o que fazer, vai ficar mais estressado ainda. Enfim, só piorou, entendeu? Ficou extremamente mais estressado, aumentou ainda mais o nível de cortisol. Justamente porque o campo se fechou, né? Quando a gente tá num estado presente, num estado mais equilibrado, é muito difícil acontecer alguma coisa assim negativa.
sabe? Até no trabalho flui melhor, entende? Porque não tá no cortisol, tipo, mas aí vamos supor, isso já me aconteceu, de eu estar num dia perfeito, e aí eu vou pro trabalho, chega lá, piora tudo. Por quê? Porque o meu cortisol subiu. Estressante ficar num lugar fechado, pessoas inconvenientes, com estresse e cobrança, sabe? Tipo assim, nossa, não tem como, entendeu? E é por isso que eu digo que o ser humano, ele não foi feito pra viver assim, de forma escrava, tá sobrevivendo assim toda hora. Porque isso não é viver, o viver é estar presente no momento. Fazer meditação, respirar controlavelmente, estar no aqui e no agora. Contemplar o mundo ao nosso redor. É isso que o ser humano precisa fazer. Melhorar demais. Porque, nossa, não compensa. Já viu? Tipo assim, uma pessoa que ela ama a profissão dela, por exemplo, que é a culinária. Ela ama essa profissão. Que ótimo. É melhor porque ela vai fazer as coisas da melhor forma possível, porque ela vai fazer com vontade e com gosto, né? Mas aí tem que fazer tudo com pressa. É cobrança, e aí aumenta o nível de cortisol. E, cara, vai sair bom. Tipo, não. Não, a gente vive numa sociedade muito acelerada, cara. Eu não suporto isso, sério. Até pra comer, tá comendo 2 segundos depois, já não tem mais nada. Respira, vamos contemplar a comida, o gosto da comida, vamos contemplar a vida que dá aqui por lá. Entendeu? Tipo assim, de que adianta se estressar? De que adianta ficar com pressa, fazer as coisas com pressa, se daqui a pouco. O certo é viver no aqui e no agora. Entendeu? É o que o ser humano tem que fazer pra estar num estado equilibrado. Pessoa, e aqui é o campo eletromagnético dela. Vamos supor que tem essa pessoa e ela tá pensando que vai chegar atrasada no serviço. Pensamento imprevisível do futuro. Ela não sabe exatamente o que vai acontecer. E tem aqui o pensamento imprevisível do passado. Aqui tem o momento presente. Viver no aqui e no agora. Neste caso em específico, essa pessoa tá com o campo eletromagnético radiante e bem expandido, porque ela tá vivendo no aqui e no agora. Ela não tá com estresse, ela não tá focando lá ou lá, ela tá focando no aqui. Ela tá contemplando a vida. Então, basicamente é isso. A gente não pode ficar no modo sobrevivência.